Glória a Jesus. Está aqui as coisas que precisa, se falar no próximo curso, ou coloco no grupo da mandada. Mas é bom que todos sejam cientes disso aqui. Nos próximos cursos ou no grupo da mandada, qualquer coisa a gente vai colocar esse assunto bem em verdade, a palavra de Deus seja louvada. Amém. Pai glorioso que está no céu. Deus seja louvado. Amém. Eu estou falando no livro de Gênesis. Deixar aqui para os irmãos. Capítulo 44 do livro de Gênesis. Bem-vindo o teu nome, Deus, Todo-Poderoso. Do versículo 16 em diante, por favor. Então disse Judá, o textuário fala, a humilde súplica de Judá. Então disse Judá, que diremos ao meu Senhor? Que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a iniquidade de teus servos? Eis que somos escravos do meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão foi achado o copo. Mas ele disse, longe de mim que eu tal faça. O varão em cuja mão o copo foi achado, aquele será meu servo. Porém vós subi em paz para o vosso pai. Então Judá se chegou a ele e disse, ai, Senhor meu, peço-te ao teu servo dizer uma palavra aos ouvidos do meu Senhor, e não se acenda a tua ira contra o teu servo, porque tu és como Faraó. Meu Senhor perguntou ao seu servo, dizendo, tendes-vos pai, ou irmão? E dissemos a meu Senhor, temos um velho pai e um moço na sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos, trazei-mo a mim, e porei os meus olhos sobre ele. E nós dissemos ao meu Senhor, aquele moço não poderá deixar o seu pai. Se deixar o seu pai, esse morrerá. Então tu disseste aos teus servos, se vosso irmão mais novo não vos descer convosco, nunca mais vereis a minha face. E aconteceu que subimos nós a teu servo meu pai, e contando as palavras do meu Senhor, disse nosso pai, tornai, comprai-nos um pouco de mantimento. E nós dissemos, não poderemos descer, mas se o nosso irmão menor for conosco. Desceremos, pois não poderemos ver a face do varão, se esse nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse nós, teu servo, meu pai, vós sabeis que minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim, e eu disse, certamente foi despedaçado, e não tenho visto até agora. Se agora também tirares a esse da minha face, iria acontecer algum desastre, farei descer as minhas cãs com a dor sepultura. Agora, pois, indo eu a teu servo, meu pai, e o moço não indo conosco, com a sua alma está atada com a alma dele. Acontecerá que, vendo ele que o moço ali não está, morrerá. Os teus servos farão descer as camas de teu servo,
nosso pai, com tristeza à sepultura. Porque teu servo se deu por fiador por este moço para com meu pai, dizendo: se não te tornar, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço, por escravo de meu senhor, e que suba o moço com os seus irmãos. Porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá a meu pai. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra bastante conhecida da parte de José. José é um homem abençoado por Deus, cheio dos dons, cheio de humildade, cheio de simplicidade, cheio de alegria, cheio de amor. E a gente não sabe por que as pessoas boas sofrem. E tem coisa que a gente vai descer na sepultura e às vezes não entende. Mas José, naquela simplicidade dele em ajudar o pai, ajudar a mãe, o pai, quem não gosta de um filho educado, um filho amoroso, um filho que é obediente, um filho que se esforça, sabe que o pai fica contente com isso, procura sempre estar fazendo. Mas quando sabe que o pai não gosta, já desvia. Quem não gosta? Que pai que não gosta? Nosso pai do céu consegue enxergar as nossas qualidades, as nossas fraquezas, as nossas. Tolera muito nós. Ele conhece nós melhor que nós mesmos. Mas aqui, quando se trata de nós, eu, dos filhos, dos irmãos, nós, às vezes não entendemos o porquê que Deus permite tal coisa na nossa vida. E às vezes, irmãos, como Deus fala, e depois para tomar o cálice, não pedir perdão, e depois para tomar o cálice, não é fácil, não é fácil. Mas aqui aconteceu que os irmãos, sem motivo nenhum, invejaram de José e criaram toda aquela situação, intentaram matar José, os próprios irmãos. Daí alguém falou: que vantagem que vai ter carregar o sangue do nosso irmão nas nossas costas? Venderam José, e todos conhecem a história de José, né? Chegou em Potifar, a casa depois que foi vendido no Egito como escravo, foi para a casa de Potifar, chegou, parecia que as coisas se davam bem. De repente, outra calúnia. Outra calúnia. Preso. E lá, a Bíblia não fala para a gente assim, mas, irmãos, dá para nós imaginar. Sendo vendido pelos nossos próprios irmãos, chegamos, continuamos com a nossa índole, com o nosso caráter bom, como trabalhar na casa de uma pessoa, Deus abençoou aquela pessoa, de repente, o adversário toma uma ali e para a cadeia. Para a cadeia. De repente, na cadeia, por isso que é bom ter o dom de Deus. Às vezes a nossa libertação está no dom de Deus. É no dom. Deus mandou nós para fazer alguma coisa e lembrava de nós daquilo, e oportunidade espiritual e oportunidade material também acontece. José, na cadeia, os dois, o padeiro e o copeiro. Tive um sonho assim. E os urubus, os porcos. Irmãos, vem depois, tem aqui para não ficar errado. Né? Mas, irmãos, ele falou, Deus era o discernimento. Padeiro, você, com dificuldade, falou, você não tem jeito. Mas o copeiro, ainda, essa semana ele vai estar com ele. Daí para o copeiro, quando estiver lá, lembra de mim. Irmãos, passou tempo. Sabe o que a gente faz? Dá aquela ajuda com o irmão, dá aquela ajuda com o professor. Sabendo? Senhor, né? A gente não faz com essa, esperando com essa. Mas José sabia que o governo está junto com o farol. E parece que o senhor já tinha, né, dado alguma coisa, mostrado alguma coisa para ele assim.
E de repente, irmãos, todo mundo sabe a história, né? O tempo já foi. Quando o faraó teve aquele sonho, o copeiro lembrou de José. Lembrou de José. José foi lá. Quando o faraó falou para ele o sonho, ele já deu discernimento. Vai ter um tempo de prova, vai ter um tempo de bonança e um tempo de prova. Vamos aproveitar a bonança para quando chegar a prova, você está preparado. Vamos criar os silos, vamos criar um jeito de armazenar essas coisas, para quando chegar a prova, a gente ter o que fazer. E sendo assim, você vai poder comprar as casas, vai poder comprar a cidade, vai poder comprar os países. E o homem, quando é sábio, irmão, e escuta e percebe que tem Deus nesse negócio, por mais que pareça, será que é verdade? A gente vai ter que investir tanta coisa, vamos ter que fazer tanta coisa, tanto tempo nisso, será que é? Irmãos, bem-aventurado é aquele que escuta, quando ele sente aquele queimaço no coração, ele sente aquela alegria, sente o Senhor. O que Deus pedir, por mais que seja assim, coisa, parece que não faz sentido, mas eles obedeceu à voz de Deus. Irmão, guardou muita coisa. Guardou muito. A terça parte ele guardava, nesses 7 anos. E quando chegou a prova mesmo, acabou tudo. O povo, os circunvizinhos, os outros estados, os outros países, tudo vindo comprar as coisas. De repente, irmãos, José lá como um dos grandes. Irmãos, se o senhor quiser levantar alguém aqui em algum lugar, o senhor levanta. Qual que é o currículo de José? O currículo dele era bom, principalmente para o céu. Amém. E de repente José ali, quem aparece? Os irmãozinhos, aqueles que atiraram a pedra, aqueles que tentaram matar, aqueles que venderam. Não importava o que ia acontecer com você, de venderam com um pouco de dinheiro, por 30 moedas. De repente José viu eles. Não foi fácil, irmãos. Mas ele estava assim já dessa forma, ninguém conheceu o cara José. Ele chamou, com um jeitinho. Tem mais alguém vivo? Tem mais um? Tem meu velho pai. Tem mais um irmão que ficou com ele, que é irmão de um que já partiu. Não sabia o que estava falando com ele. Senhor. Ok, então, tá essa comida aqui, leva. Mas, irmãos, ele sabe que não tem que voltar. Irmãos, nós, sempre vamos ter que estar indo, voltando, encontrando, abraçando. Vamos analisar, irmãos, como a gente age, como a gente faz, como a gente fala, para que não venha criar nada assim triste. E para José foi terrível. Quando ele ficou sabendo que eles contavam a situação, ok, você vai ter que voltar. Quando voltar, traz esse moço que você falou que é o seu irmão mais novo. Irmãos, chegou. Vieram todos. E José, o homem que tem a guia de Deus, irmãos, em qualquer situação, o Senhor dá a saída. Não tem nada que ele não consiga. Que ele não consiga criar um caminho, uma ideia, uma maneira de fazer as coisas certas. E de repente, José deu as bags para ele do trigo, da comida que eles tinham. Falou para os guardas, na bag Benjamin, põe o meu copo. E assim que eles saíram para embora, todo contente, os guardas de José. Sumiu o copo do rei. Bota todo mundo para cá. De repente chegou todo mundo. Imagine, senhor, o senhor acha que a gente ia fazer isso com você? Acha que a gente ia levantar com você? Você vai tão bom para a gente? Ele falou assim, subiu um copo meu. No copo que eu achar na bolsa, na mala que eu achar, no saco que eu achar, o que subiu vai ser o escravo. O resto está liberado. Começaram a procurar. De repente, acharam um copo de ouro em Benjamim. Quando eles viram aquilo, mas porque tem gente que aprende. Tem gente que aprende.
Eles viram o sofrimento do pai, porque o sofrimento das pessoas, irmãos, isso aí. Por isso que eu falei para os irmãos naquela hora, né? Quem não consegue sofrer com o sofrimento de alguém, tem alguma coisa errada. Mas se você consegue sofrer, a hora que eles erraram daquela forma, mas viram o pai sofrendo, e teve a oportunidade de novo agora, do pai praticamente. O que ele falou para Jacó quando chegasse lá sem medo de mim? O que ele ia falar com o filho dele? Mas irmãos, daí, um dos que intentaram contra ele, o Senhor. Glória a Deus. Deixa eu ficar e deixa o moço ir embora. Quando José ficou aqui, irmão do céu, dá para imaginar. E o Senhor diz assim por essa palavra. Às vezes a gente não entende por que Deus permite o aniversário de alguém, por que permite alguma prova, de alguma coisa entrar na nossa vida. Irmãos, é para isso aqui acontecer. Quando José viu tudo aquilo, ele viu que tudo era um caminho de Deus. A benção dele estava nessa caminhada. Ele tinha que passar por essa caminhada para ele chegar naquela hora, naquele dia, e salvar praticamente. Quantos foram salvos pela guia que Deus deu para José? Então, irmãos, essa é a palavra do Deus mandou para nós hoje. Até aquele que voltou dentro para nós e tentou alguma coisa, irmãos, tenha certeza de uma coisa: até nisso podem ter certeza que o Senhor quer fazer uma obra com nós. E hoje a gente não entende. A gente não diz: Senhor, por quê? Por que isso? Por que o Senhor permitiu isso? O Senhor te diz: espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Você vai ver o caminho que Deus vai tomar. E você vai ver até aquele que te apontou o dedo, ele te ama também. Ele te ama também por um tempo de um desvio, uma coisa, ele a deixou. Porque, irmãos, a gente somos servos de Deus. Somos servos de Deus. Tem os dons dos servos de Deus. Os dons, nos cultos, dom do ministério. É fácil manifestar os dons de Deus? Nossa. Fazemos os dons que não são de Deus. Às vezes a gente tem uma facilidade de manifesto. De ver a manifestação assim. Às vezes a gente não fala nada, não repreendemos. Fazemos igual ele não viu. Mas, irmãos, a gente percebe a manifestação. O Senhor disse para mim e para nós aqui nessa noite: o Senhor quer ver a manifestação do dom dele em você. Deus quer ver a manifestação do dom dele em você. E alguma coisa, irmãos, e alguma coisa, ninguém é perfeito. Você errou, vai, Senhor, já errei. Não vai ser o último. Mas se tiver humildade, igual teve Judá aqui, na súplica, na humildade, beber o cálice de perdão, beber o cálice de se humilhar. O Senhor te diz: Deus permitiu tudo isso, mas é uma coisa boa que vai acontecer. Não sei quanto tempo, se é um dia, se é um mês, se é um ano, se é mais, se vai ser na sua velhice, mas o Senhor te diz: vai ficar tudo esclarecidinho. Tudo esclarecidinho. E daí fica igual o Juninho, né? Testemunho. Senhor, eu imaginava que o Senhor ia fazer tudo isso na minha vida. Eu imaginava que o Senhor gostava tanto de mim assim. Glória a Deus. E a palavra de Deus mandou. Então, irmãos, até os que parecem ser inimigos, vamos olhar para ele com carinho. Deus te diz: nessa investida que ele deu, é para você chegar onde você precisa chegar. E a hora que você chegar lá, se você, porque, irmãos, tem que conseguir também lutar contra esse sentimento dentro de nós, esse sentimento de razão, sentimento de razão.
esse sentimento é perigoso. Porque com esse sentimento da razão, nós acabamos também sendo instrumento. Oh, Deus. O Senhor manda essa palavra para nós. Irmãos, vamos ler nessa parte para a gente entender bem o que aconteceu e ver como Deus é maravilhoso na nossa vida. E é o mesmo Deus, é os mesmos espíritos que manifestam, tanto os maus e os bons também, e os espíritos e os dons de Deus também, na revelação do dom, né? Os dons de Deus que são manifestos. Essa é a palavra que Deus mandou para nós. Bastante paciência que aquele que pisa no teu pé. E às vezes dá uma cutucada, dá uma empurradinha, dá uma provocada, né? Dá uma humilhada. Bastante. Esquece da razão, esquece que isso não poderia ter acontecido. E assim que a gente entender, porque, irmão, assim que a gente entendeu, as coisas aconteceram. É a palavra do Deus nessa noite. Vamos embora para a nossa casa contente, alegre, sabendo que independente da nossa situação hoje, independente da nossa razão hoje, é por uma obra futura na nossa vida. É a palavra do Deus mandou para nós. E isso, irmão, esse benefício que Deus deu para José, beneficiou ele, beneficiou os irmãos dele, beneficiou a família de todos os irmãos. Irmão, é um benefício assim para muita gente. Material e espiritual também. Oxalá que aquilo que nós vamos ganhar com isso, possamos dividir com a igreja no dom, possamos dividir com a igreja na piedade, possamos dividir com a igreja com amor. Mas o Senhor te diz, você vai abraçar uma vitória nisso que se levantou contra você. É a palavra do Senhor nessa noite. Deus seja louvado.